Depois de praticamente 2 dias desde a sua derrota, Bolsonaro permanece em silêncio. E as pessoas estão perguntando por quê? Porque ele já está preparando o seu 2023. Bolsonaro sabe que ele está isolado. Ele começou a ver os seus antigos aliados virarem as costas para ele. É muito sintomático que a Jovem Pan não esperou nem 24 horas para começar a realinhar a sua linha editorial. E isolado, as chances de prisão de Bolsonaro aumentam demais. Esse é o medo dele. Você vai colocar nos comentários se você está percebendo esse isolamento do Bolsonaro e se você acha que ele vai ser preso. Se você quer que ele seja preso, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. Um ponto importante que nós temos que iniciar esse vídeo é falar que a vitória de Lula foi uma vitória robusta. A comunidade internacional reconheceu a vitória de Lula rapidamente e também as instituições aqui no Brasil também reconheceram a vitória de Lula. Inclusive com antigos ministros de Bolsonaro dando declarações nessa linha. E é claro que quando o Bolsonaro começa a ver tudo isso, ele se sente isolado. E desde o primeiro minuto que a vitória de Lula foi confirmada, Bolsonaro já estava isolado. Ah, mas e as manifestações dos caminhoneiros? Pessoal, não caia nessa. Isso aí são atos isolados de correligionários apoiadores de Bolsonaro. Ah, mas atos isolados? Sim. Todas essas pessoas que estão fazendo essas arruaças serão punidas ao rigor da lei. E caso agentes institucionais que estiverem endossando, descumprindo normas do STF e do TSE, também serão punidos. Então fiquem tranquilos, porque está muito, mas muito claro esse isolamento de Bolsonaro e que ele foi abandonado. E o maior sintoma disso tudo são as demissões da Jovem Pan. Em menos de 24 horas, desde a derrota do Bolsonaro, a Jovem Pan demitiu Augusto Nunes, Caio Coppola, Guilherme Fiuza, expoentes do bolsonarismo. E também o Guga Noblat, que fazia ali a contraposição a esses debilóides que ocupavam ali as cadeiras da Jovem Pan. Ah, a Jovem Pan agora vai virar lulista? Não, não vai virar lulista, mas ela já está demonstrando que aquele radicalismo que foi adotado nos últimos 4 anos vai dar uma abrandada. É muito possível que a Jovem Pan continue sendo uma rádio de oposição, mas bem menos branda do que estava sendo até ontem, até a vitória do Lula. E sem a Jovem Pan, o Bolsonaro, essa forma mais radical da Jovem Pan, o Bolsonaro perde também a sua voz sendo propagada para todas as pessoas. E esse tom mais brando da Jovem Pan também tende a ajudar o Lula. Porque vocês sabem muito bem que a partir de 1º de janeiro de 2023, o Lula também vai ter que enfrentar, além da oposição bolsonarista, além do Congresso hostil, vai ter que enfrentar a imprensa. E uma parcela da imprensa é extremamente despreparada. Vocês sabem disso, seja de esquerda ou seja de direita. Muito despreparo por parte da imprensa. E essa parcela despreparada vai ficar propagando tolices e, em alguns casos, desinformações e mentiras. Isso vai contaminando a mente das pessoas. Isso tende a afetar o Lula. Já falei todos os desafios do Lula, link aqui no card para que você entenda esse vídeo. Esse futuro em a partir de 2023. Só que as demissões da Jovem Pan também mostram um isolamento do Bolsonaro. Porque a Pan nem esperou a 24 horas para começar a demitir. E aliados de Bolsonaro, como no caso do Tarcísio de Freitas, já começaram a fazer acenos, já começaram a tentar abrir portas e linhas de comunicação com Lula. Claro, Tarcísio não pode esperar. Tarcísio vai ser o governador do estado de São Paulo, o estado mais rico do nosso país. Então não tem o que esperar. Vamos já abrir, vamos já distensionar, porque Tarcísio vai precisar do Lula, obviamente, e o Lula vai precisar do Tarcísio também. Então assim, é um isolamento. Bolsonaro está isolado, Bolsonaro está fraco. 2 dias já se passaram e o isolamento dele aumenta cada vez mais. E é claro que isso traz consequências. Por exemplo, cadê o golpe que todo mundo ia falar? Falava que o Bolsonaro ia dar golpe. Não teve. E por que não teve? Justamente por esse isolamento. Justamente por isso e por outras questões mais. A imprensa ficou insistindo, tanto a imprensa de direita quanto a imprensa de esquerda, que o Bolsonaro ele iria dar golpe, que ele estava preparando golpe. E ainda assim hoje nós temos pessoas que continuam achando que o Bolsonaro iria dar um golpe. Não havia possibilidade de golpe. Primeiro por questões particulares do próprio Bolsonaro. Ele não quer dar golpe nenhum. Ele não tem traços golpistas. Primeiro porque o Bolsonaro não gosta de trabalhar. E se você vai dar um golpe, você vai ter que comandar o país, você vai ter que trabalhar. É sério, pessoal, ele não tem característica para isso. E segundo, ele não tem apoio. Nunca teve apoio. Bolsonaro tinha apoio porque ele tinha o cargo. Você viu, ele caiu do cargo, todo mundo já abandonou. Não tinha apoio nem das elites financeiras. E as elites financeiras que podem tentar algum tipo de movimentação nessa linha.
E nem apoio da mídia, porque a Jovem Pan já o abandonou. E os antigos aliados também já o abandonaram. Então esqueçam essa história de golpe. Não tem força, nunca teve e nunca terá. Porque 12 horas depois ele já está completamente isolado. Na sua opinião, você tem percebido esse isolamento do Bolsonaro? Quanto mais isolado, maiores são as chances de prisão? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E esse isolamento não é só um isolamento aqui dentro do nosso país. Não é somente um isolamento nacional, mas também um isolamento internacional, mostrando que Bolsonaro não tem prestígio algum. Porque minutos depois que foi considerada a vitória de Lula, Joe Biden emitiu uma nota e o Emmanuel Macron também emitiu uma nota. Joe Biden, presidente americano, e o Emmanuel Macron, presidente francês. Claro que tem ali um pouquinho de revanchismo, umas cutucadas no Bolsonaro, isso tudo é óbvio e claro. Porém, o objetivo da rapidez da nota do Biden e do Macron mostra que a comunidade internacional reconheceu o resultado das urnas brasileiras e a vitória de Lula. E vários outros líderes internacionais também reconheceram a vitória de Lula, como o nosso querido Vladimir. O Vladimir, você sabe lá que às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque tudo que está acontecendo na Europa, a plataforma ela dá uma podada. Se a gente fala o nome lá do Vladimir Pupu. Então o Vladimir Pupu também reconheceu a vitória do Lula. E o Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, líder de extrema-direita, aliado internacional de Bolsonaro, já reconheceu também a vitória do Lula. Ou seja, Bolsonaro está sem prestígio e isolado internacionalmente. E se ele está isolado internacionalmente, como que ele vai ter respaldo internacional com relação à prisão? Não vai. A prisão preocupa Bolsonaro. E preocupa demais, por isso que ele está lá no Palácio da Alvorada, lá no Palácio do Planalto, pensando no discurso dele a respeito da derrota. Porque Bolsonaro já está preparando o 2 de janeiro de 2023. Porque 1º de janeiro vai ser festa, Lula vai ser empossado, não vai acontecer nada até porque é feriado. Mas a partir do dia 2 de janeiro, que Bolsonaro vai perder todas as prerrogativas do cargo, vai perder todas as proteções do cargo, inclusive o prestígio, quando ele se tornar novamente um João Ninguém, o que ele vai fazer? Isolado aqui dentro do país, isolado internacionalmente, como que a narrativa dele de perseguido para fugir da prisão, dizendo que os processos todos contra ele são injustos, vai prosperar? Não vai. E há um claro sinal de preocupação com relação ao Bolsonaro por conta da mensagem que foi dada pelo Arthur Lira. Quando o Arthur Lira parabenizou o Lula pela vitória, o que ele falou? Não vamos ter revanchismos futuros. O que ele está querendo dizer? Ora, não vamos atuar com revanchismo com relação ao Bolsonaro, porque as instituições elas estão babando para prender o Bolsonaro. Claro, porque o que o Bolsonaro fez com o STF, com o TSE, com as instituições nacionais, uma coisa que nunca foi feita antes no nosso país. Então as pessoas estão se deliciando com essa situação do Bolsonaro. Vocês viram a festa que foi pela vitória do Lula? As pessoas estavam sedentas por poder gritar na cara dos bolsonaristas que eles são derrotados, que o Bolsonaro perdeu. Era um grito que estava preso aqui dentro das pessoas. E as instituições também estão com esse clima. Então Bolsonaro sabe que ele vai ter dias terríveis e muito pesados depois que ele deixar o cargo. Então por isso que ele está demorando para fazer o seu discurso de derrota. Segundo informações que nós temos, o Bolsonaro ele está negociando alguns pontos de discurso. Primeiro, ele vai admitir que foi derrotado, mas não vai parabenizar o Lula. E um ponto importante que está sendo ponderado na hora de colocar ou não são questionamentos a respeito do resultado. Ah, então o Bolsonaro vai querer tumultuar. Ah, o Bolsonaro vai querer melar. Não! Não! E não! 3 vezes não. Agora com essa são 4. Já falamos ao longo desse vídeo que Bolsonaro não tem poder, Bolsonaro não tem respaldo, ele não tem força para nada. Nada. Até a Jovem Pan, que era a sua principal linha de comunicação, o abandonou. Ele está isolado, inclusive pelos seus aliados. Nenhum aliado de Bolsonaro vai querer endossar isso, porque o TSE já preparou e o STF já prepararam uma situação que, caso algum questionamento seja feito que endosse Bolsonaro com notícias falsas, os mandatos serão cassados. Então Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis Zambelli, todas essas pessoas não vão endossar discursos irracionais de Bolsonaro, porque os mandatos deles podem ser cassados. E em 2024, um ano depois da posse do Lula e da derrota do Bolsonaro, todas essas pessoas vão continuar tendo cargo e o Bolsonaro vai estar no chilindró. Então eles não querem nem saber de Bolsonaro. Eles vão estar disputando o seu futuro e a sua sobrevivência política. Então ele está isolado. O que Bolsonaro quer é
Olhem só, nós temos esses questionamentos, principalmente aqueles apontamentos das rádios, apontamentos mentirosos que nós sabemos, mas isso não interessa. O que Bolsonaro precisa é ter esses malucos caminhoneiros, ter um gado fiel para o momento da prisão ele poder causar um certo tumulto nacional. Esse é o objetivo dele. E ponto final, não existem outros objetivos obscuros do Bolsonaro. Ele está preparando o seu futuro. E o futuro do Bolsonaro é atrás das grades. Ele quer preparar uma narrativa, ele quer preparar uma situação que o favoreça na hora dos processos. Ele quer falar que são processos injustos e processos políticos, porque desde a campanha, desde o enfrentamento dele com o Lula, ele já estava sendo prejudicado. É isso que ele vai fazer. A mesma coisa que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Trump está sendo processado por sonegação fiscal. Ele vai ser preso por isso, mas fala que é um perseguido político. Bolsonaro vai fazer a mesma coisa.